gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, de cumprimentar também tantos rostos conhecidos que eu vi aí, né? De pessoal que já participou de oficina de flauta doce comigo na Semana de Canto da ADL, daquela capacitação de flauta doce também que a gente fez aí. Então, é tão bom ver as pessoas continuando o trabalho, né? Muito bacana isso. Então, eu queria cumprimentar os que já me conhecem e também cumprimentar os que não me conhecem e falar um pouquinho sobre mim também. Mas, em primeiro lugar, também agradecendo Vinícius, agradecendo o sínodo de vocês por me convidarem para mais essa missão, né? Que, afinal de contas, a missão da gente é colocar os dons que a gente tem à disposição e a serviço, né? E é isso também que nos realiza, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito de mim, para quem não me conhece, ou quem já ouviu a história vai ouvir de novo, e de repente vai descobrir coisas novas, né? Eu comecei a estudar música, aprender música na igreja, né? A esposa do pastor, o pastor Krieger, a dona Ilonka, ela formou um grupinho de música, né? Eu comecei com a flauta doce, mas eu tive o privilégio muito grande nesse grupo de música, era um grupo de musicalização. A dona Ilonka, ela encomendou na época da Alemanha os instrumentos Orff, não sei se vocês conhecem, que são aqueles xilofones, metalofones, né, instrumentação Orff. Então, ela trabalhou com as crianças no interior de Santa Catarina, numa cidadezinha chamada Corupá. Ela trabalhou com crianças com essa instrumentação, com essa musicalização. O que hoje em dia é feito em escolas de música, essa dona Ilonka, ela já fez, né, dentro da igreja, que, na verdade, é o que Martim Lutero sempre defendeu, né, a educação musical também dentro da igreja. E você aprende música da igreja dentro da igreja, e você, aprendendo a música dentro da igreja, você continua a serviço dentro da igreja com a música também. Então, eu comecei na igreja pequenininha, aí depois eu fui para o conservatório com meus 12 anos de idade, aprender piano, aprender flauta doce. Me formei no conservatório, teoria, piano, flauta doce. Agora, vocês vão rir, mas a minha graduação não é de música. Minha graduação é de geografia. Por quê? Eu não tinha faculdade de música em Joinville e meu pai não queria deixar eu sair, né, enquanto eu não terminasse o conservatório. Então, enquanto eu estava fazendo o conservatório, eu já fui fazendo também outra faculdade. Aí eu passei no Belas Artes em Curitiba, fui para Curitiba, fiz lá licenciatura 2 anos, fiz bacharelado em fagote, porque eu também sou fagotista, mas eu não consegui terminar, porque aí problemas na família, minha mãe faleceu, eu fui morar também em outros lugares, e no final das contas eu já fui até morar na Alemanha. Eu tive uma escola de música, porque eu toco vários instrumentos, desde os teclados, os instrumentos de sopro, da flauta doce, saxofone, clarinete, fagote, eu toco piano, cravo, órgão. Então, eu acabei montando com o meu marido de lá, né, que agora é esse, mas a gente montou uma escola de música que durou 14 anos. E lá eu acabei me envolvendo só com o trabalho, claro, eu fazia curso, participei de orquestras e tudo, mas quando eu voltei para o Brasil, eu achei que, já que eu tinha um pouco de tempo de novo, estava na hora de voltar a estudar, né? Foi o que o Rafael falou, a gente sempre tem que continuar estudando, tem que estudar. Mesmo que eu não esteja numa escola ou numa faculdade, coisa assim, eu sempre continuei a estudar, treinar os meus instrumentos, porque eu toco tantos, né? Porque imagina quantas horas que eu tenho que me dedicar a isso. E aí eu resolvi fazer pós-graduação em gestão musical em contexto comunitário, pelo Instituto Superior de Ivoti. Isso é voltado para o trabalho dentro da igreja, dentro da ESLB. E também fiz uma pós-graduação em educação musical em contexto comunitário, que é o que a gente
trabalha, né? Que é gerir todo o trabalho musical que vem de uma formação desde criança até adultos e coisas assim. E o meu trabalho na educação musical em contexto comunitário foi a aula de música para adultos. Eu defendo que todo adulto pode, que não conseguiu estudar quando criança, pode começar mais tarde também. E quem já estudou, melhor ainda, volta a tocar. A música é muito importante. O que falou o Rafael, né, do Vygotsky? Que a música, ela é conhecimento, ela é formação. Isso faz parte do ser humano. E a minha outra pós, eu defendi também, na verdade, eu defendi o nosso trabalho dentro da ESLB, o nosso trabalho musical, que é a formação de grupos, né? A minha parte é instrumental, né? Eu falo sobre a parte instrumental, mas tem os coros como exemplos também, né? De fazer esse trabalho musical dentro da igreja, né? Para a comunidade, né? Abrir isso para a comunidade. E eu falei sobre o projeto que alguns de vocês devem conhecer, que é o Cantando Hinos, que nós agora já estamos na 15ª, eu acho, edição. Em 2019 a gente só conseguiu fazer um, porque a gente tinha planejado mais para o final do ano, aí não deu, a gente planejou tudo para 2020 e, ó, né? Pandemia. E o Cantando Hinos, ele é um projeto que a gente leva música nas comunidades para incentivar as lideranças musicais a fazer isso que vocês querem fazer, os grupos, né? Grupo de flauta doce, tem grupo de violão, às vezes pode ser um grupo misturado, né? O importante é fazer música e é inserir as pessoas da comunidade que tenham algum conhecimento musical também a fazer parte desse serviço. Né? Então, eu defendi esse viés, essa coisa de fazer a música dentro da igreja, né? De reunir as pessoas para fazer música, porque a música é uma coisa tão especial, né? É uma linguagem maravilhosa. E então, aí eu fiz 2 pós, vocês não acreditam, mas eu fiz elas praticamente ao mesmo tempo. Quando eu comecei aí surgiu a oportunidade da outra. E como elas são únicas, eu disse assim, bom, eu não posso escolher, eu tenho que fazer, né? E fiz. Eu saía fumacinha na minha cabeça, porque eu já começava a misturar já as matérias, né? Porque você lê para um, lê para o outro e tá fazendo 2 trabalhos ao mesmo tempo. Mas isso só enriqueceu todo o meu conhecimento, tanto para um trabalho quanto para o outro. E então é isso que eu faço, é isso que eu sou. E é por isso talvez que eu também esteja aqui, porque o meu forte, na verdade, é a flauta doce, né? A minha formação, vamos dizer, a minha experiência também é flauta doce, porque eu comecei muito pequenininha com a flauta doce e eu fui seguindo, e fui seguindo, e fui seguindo com a flauta doce, fiz música antiga, especialização em música barroca, em música antiga. Então, a flauta doce não é para mim um instrumento só de musicalização e início, não, para mim a flauta doce é meu instrumento também. Então, isso a gente também tem que ter orgulho de dizer. Vocês que vão começar a dar aula e fazer grupos, vocês têm que defender com orgulho a flauta doce. Tá? Ela é um instrumento musical, ela não é, como diz um brinquedo, a flautinha. Ah, vamos tocar a flautinha. Não, não é a flautinha. Tá? Se vocês conhecerem o repertório de flauta doce, vocês vão ficar arrepiados, porque a flauta doce foi um instrumento solista no período barroco. Né? É que nem hoje em dia os violinos, os clarinetes, as flautas transversais, na época a flauta doce também fez parte disso. Claro que os instrumentos todos evoluíram, tiveram um volume maior, e daí a flauta doce, de certa forma, não acompanhou, né? Por causa da estrutura dela, mas hoje em dia existem as flautas doces modernas que foram ampliadas, elas têm uma extensão maior até do que as flautas doces que nós conhecemos e que nós utilizamos. Elas têm mais chaves e coisas assim. Vale a pena sempre se informar a respeito de tudo isso. Vocês podem pensar, a Henriette hoje vai dar uma oficina e ela vai dar um monte de material.
alguma coisa. O meu material que eu vou dar para vocês é o conhecimento e algumas indicações. Mas vocês, como professores, têm que ir atrás, vão pesquisar, vão atrás, vão ver o que é bom, vão ver o que é ruim também. Porque se você não vê o que é ruim, como é que você sabe o que é bom, né? Então, vão atrás, tem que ser pesquisador. Professor é pesquisador também. Até hoje, eu ainda fico fuçando para ver métodos de flauta doce. Eu fico procurando. Eu tenho um grupo no Facebook que se chama Flauta Doce Brasil. Vocês podem entrar, fazer parte. Tem gente que às vezes pergunta como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que faz para aprender, que tipo de flauta, mas tem gente que também compartilha partituras e métodos. Então, é interessante sempre se informar. Então, é uma apresentação, né? Então, eu coloquei o título, a nossa é a Oficina Virtual de Flauta Doce, orientações para estudo e repertório em grupo de flautas doces. Né? Quando o Vinícius me convidou, claro, ele falou, vamos fazer a oficina. Eu disse, Vinícius, é a primeira vez que eu faço uma coisa assim, virtual, né? Vocês sabem que é tudo diferente, né? Que a gente, pessoalmente, a gente toca junto, a gente vai falando, e virtualmente, assim, é um pouco diferente. Tocar junto fica meio difícil por causa desse delay, né? Dessa diferença de tempo que tem. Mas o conhecimento que eu vou dar para vocês já vão poder utilizar no trabalho de vocês. Vamos adiante, então. Como criar um grupo? Né? Como criar um grupo? Ter pessoas interessadas. Foi o que o Rafael falou na parte da manhã. As pessoas têm que ter interesse, né? As crianças têm que ter interesse. E aí, bom, e a gente também tem que provocar esse interesse. Tem que fazer a coisa ser interessante, tem que ser legal, né? Você vai reunir um monte de gente, ou algumas pessoas, para tocar ou para aprender, e a coisa tem que ser legal, né? Primeiro tem que ter um bom ambiente, né? Tem que ser. As pessoas têm que gostar de se reunir, tem que ter afinidade. E afinidade o que que é? Eu quero aprender flauta doce ou eu quero aprender música. E para que você quer aprender? Sempre vem essa pergunta, né? A gente sempre tem que ter para quê? Por quê? Gente, eu quero aprender porque eu gosto, né? Porque eu quero tocar, eu quero sentir prazer em fazer música, em fazer alguma arte. Então, às vezes a gente coloca uma pressãozinha nas pessoas que vêm para dizer, vamos formar um grupo para tocar nos cultos, para tocar no sei. Não, vamos formar um grupo para fazer música, para se divertir, para a gente curtir. Isso é importante. Eu acho que isso já é um grande incentivo que faz as pessoas terem interesse em se reunir para fazer música. Porque fazer música não é fácil. E se além da dificuldade, assim, né, de você ter que treinar, ter que pensar e ter que aprender, ainda ser chato e ter, sempre ter aquela pressão porque tem que ter uma função, aí fica um pouco desgastante na hora de você ter que trabalhar. Então, a respeito disso, alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu quero citar o exemplo do meu primo que começou um grupo de violão. Tinham pessoas interessadas e tudo mais, mas assim foi muito complicado a questão assim da gente tocar nos cultos, né? Porque se fosse para montar um grupo, assim como você disse, só por divertimento, as pessoas não iriam querer, né? E também foi muito complicado também como colocar isso na igreja. As duas formas foram complicadas de fazer e aconteceu que nenhuma foi feita. Então, não pode ser nem só uma coisa e nem só outra. Eu sempre coloco assim: vamos fazer uma coisa legal, mas tem que ter uma contrapartida. Né? E as pessoas acabam entendendo. Quando você fala, você vai receber uma coisa, então você tem que dar uma resposta também, tem que dar uma contrapartida. Então vamos fazer um grupo bem legal, mas primeiro vamos aprender. Não já aprendendo, porque daí no próximo culto a gente tem que tocar. Não, primeiro tem que dar um tempo. As pessoas têm que assimilar as coisas, né?
outra coisa, a exposição. Muita gente quer começar a aprender, mas tem medo da exposição, né? Se você vai tocar e já no primeiro, depois da primeira aula, depois da segunda aula, você já tem que se apresentar ou tocar em algum lugar, né? Então, assim, existem todos esses fatores, né? E cada grupo, cada caso, cada comunidade é um caso, né? A gente vai adquirindo experiência vivendo, fazendo, tá? Então, essa experiência aí do grupo de violão não foi achado vamos dizer assim, um meio de fazer isso, né? Não é culpa de um, não é culpa de outro, simplesmente não aconteceu. E a gente tem que lidar com essas frustrações também. A gente não é obrigado sempre a conseguir tudo, tá? Então, às vezes, não é questão do líder, não é questão das pessoas que foram lá, simplesmente não aconteceu. Quem sabe, num outro momento, as pessoas são mais maduras, ou tem outra cabeça, ou vai ter outra atmosfera, ou vai ter um outro interesse, e aí as coisas acontecem. Tá? Mas essas experiências, é como eu falei, tem que ter as experiências boas, as experiências ruins, vocês vão daí aprendendo com isso também. Então, aí, continuando, vocês formaram o grupo, tá? Aí vocês têm um grupo lá que, bom, tem gente que toca, tem gente que não toca e tem gente que está começando. Num grupo que tem gente que está iniciando, aí vocês têm que usar um repertório de acordo com as pessoas que fazem parte do grupo, né? Então, em grupo iniciante, desenvolver técnica e leitura com a prática em conjunto, utilizando o repertório de acordo. Ou seja, vocês vão pegar músicas mais simples que vão fazer todo mundo tocar, tá? E aí é assim que essas pessoas que estão iniciando vão também adquirir experiência. E a experiência é muito legal você aprender também técnica e leitura dentro do grupo, tá? Depois eu já vou falar para vocês como fazer isso também, tá? Então eu coloquei como exemplo o livro da Isolde, né, das 100 melodias do HPD. Eu acho que todos vocês já conhecem o nome Isolde, né, Isolde Frank. Se vocês colocarem, digitarem o nome dela no Google, vai aparecer alguns links e vocês podem fazer download tudo em PDF, né? Eu tenho os livros, eu gosto de ter livro, né? E ela também manda o material dela, quando ela lança, ela manda para algumas pessoas, né? Para os líderes musicais, para os sínodos e coisas assim. E, então, eu acredito que muitos de vocês também devem ter esse material dela. Gente, o material dela é fantástico. Para iniciante, tem muita coisa legal. Tá? Então, já é uma lista de materiais que eu indico para vocês é usar o material da Isolde, né, que tem um monte de arranjos das músicas, e tem os métodos, né, e tem livrinhos de canções, de cânones, que a gente também já vou mostrar para vocês como dá para utilizar. Bom, para desenvolver repertório, é requisito básico de leitura musical e técnica instrumental para grupo que vai atuar na comunidade. Se você está formando um grupo para tocar nos cultos, ou para tocar na comunidade, ou para reunir as pessoas da comunidade, sempre tem a diferença, o grupo que vocês vão dar aula, né, que vão iniciar, né, que foi toda a parte de aprendizado que o Rafael falou hoje de manhã, e tem o grupo que vai fazer repertório dentro da comunidade. Esse grupo que vai fazer repertório dentro da comunidade tem que ter o mínimo de leitura musical e técnica instrumental. Tem que já saber ler alguma coisa, né, para poder tocar em grupo, e também já ter técnica instrumental, de poder tocar passagens mais rápidas, melodias mais elaboradas, né, ter um pouquinho já de compreensão harmônica, né, de ouvir se tá soando bem, se não está soando bem, certo? Aqui,
fala sobre buscar orientação profissional no estudo individual do instrumento. Ou seja, quando você vai participar de um grupo que vai fazer repertório, e tem que ter um básico de leitura, tem que ter um básico de técnica instrumental, é porque você teve que procurar um professor para te dar aula, né? Ou entrar num grupo que tem que dê aula, que tenha aula, né? Mas você tem que procurar isso. Não tem muita gente que, mas a flautinha é tão fácil, eu vou aprender sozinho. Eu vou olhar na internet, vou aprender sozinho. Não dá, gente. O início é muito importante ter uma orientação profissional, porque você pode aprender errado e depois você não conserta mais, né? Você adquire um hábito, é um hábito errado, um vício. Né? Você vai articular errado, vai respirar errado, vai colocar o dedo na posição errada, né? É, então, assim, o início realmente tem que ser com a ajuda de um profissional, né? Ou alguém que tenha bem mais experiência que você, né? Ou de quem vai fazer parte do grupo. E escolha de material, então, eu posso exemplificar para vocês. Já falei, o material da Isolde, né, que tem métodos e tem repertório. Vocês conhecem os métodos do Mário Videla? Os métodos do Mário Videla são ótimos para grupo de iniciantes. E tem muitos duos, trios, né, para trabalhar em conjunto e coisas simples, fáceis, que vão dando experiência, aquela experiência, né, em grupo de leitura e técnica. Então, eu recomendo muito os métodos do Mário Videla e da Judith Akowski. É porque, na Então, verdade, uma dificuldade que eu tenho é ter acesso às partituras, né? Porque eu precisaria dessas partituras em braille, então é difícil achar os métodos nesse formato. Aí eu sim, é da tive. Lila, né? É, Olha, eu ainda não pesquisei a respeito de sites que tenham já esses métodos ou partituras já transformadas em braille para as pessoas que têm essa deficiência. Isso eu ainda desconheço, né? uhum. E talvez aí está um nicho muito grande, né? De ter esse material para pessoas com essa deficiência também. Sim, inclusive é uma, não sei, não está muito dentro da oficina, mas uma sugestão que eu faço assim, em todas as oficinas, é ver se tem alguém assim com disponibilidade para aprender a musicografia Braille, né? Porque assim, eu tenho É, disponibilidade para ensinar, se a pessoa quiser aprender. Então, seria legal se tivesse pessoas com disponibilidade para aprender, porque a gente conseguiria talvez formar um projeto de transcrição dessas partituras, né? olha só. Ô, Dalila, você saberia onde a gente consegue aprender isso? Então, utilizo um programa chamado Musibraille, né? E aí eu consigo, assim, seria mais fácil presencialmente, né? Mas eu conseguiria transmitir isso para as pessoas. Olha só. Pena que eu não estou aí perto, porque eu já teria interesse nisso, né? Eu já acho bem interessante, porque é mais uma oportunidade que a gente pode dar para Uhum. pessoas de inclusão nos grupos, a partir da hora que tem um material também para essas pessoas, né? Para não ficar só no ouvido É. né? Que é interessante também quando você mesmo vai pesquisar alguma coisa, você não precisa de alguém, né? Você pode você mesmo pesquisar e ler e se você tem esse material assim, né? Entendi. Boa sugestão, Dalila, muito obrigada. Aí a gente Vale pode aí pensar. para todo o pessoal, viu? Ó, o pessoalzinho que está aí começando, É. isso é bem interessante mesmo. Vocês têm que pensar na inclusão, tá? Então, já é uma forma de alguém, de repente, ter interesse de pesquisar isso aí também, né? Uhum. Eu posso estar bolando talvez um projeto de oficina, né, de sistema Braille, musicografia Braille, para quem já sabe ler partitura, e a gente pode combinar isso. Eu falei
da Isolde, né, dos métodos da Isolde, do Mário Videla e da Judith Jacoski. E nós temos aqui no Brasil a Ângela Sassi, com o método dela chamado Sonoridades Brasileiras. Ela preencheu vamos dizer, uma lacuna que faltava para nós, não assim que não tenha nada brasileiro. Nós temos a Helly Tiller, que tem livros muito legais, tem outros livrinhos, mas ela utiliza dentro da metodologia, no método dela, os ritmos, né? Já desde o início, você já vai se acostumando com os ritmos. Não é tudo quadradinho, como vem nos outros métodos, né? Bem simplesinho, quadradinho. Ela já vai colocando coisa quebrada, ritmo quebrado para educar tanto a leitura quanto o ouvido para as nossas músicas brasileiras, né? Quando eu fiz Belas Artes, na época que eu estava em Curitiba, no Belas Artes, aí veio o Roberto Inhatali, né? Sobrinho, acho que do Radamés Inhatali, e ele veio e fez uma orquestra de música brasileira com os alunos da faculdade. Gente, que dificuldade esse pessoal erudito para fazer música brasileira, porque é muito quebradinho e tal, o ritmo, mas aí eles queriam ler tudo como estava na partitura, mas tem muita coisa que na música brasileira você lê a partitura, mas depois você dá um gingado diferente, né? E o pessoal erudito tinha muita dificuldade. Por quê? Porque a gente aprende o método tradicional que vem da Europa, né? Vem dos Estados Unidos, que é tudo muito quadrado. Tendo um método para crianças aqui com o nosso ritmo brasileiro, imagina como não desenvolve. Eu vejo videozinhos na internet de crianças tocando instrumentos que elas mesmas fazem, coisa assim, e fazendo o maior do ritmo em projetos sociais. É muito lindo de ver. Então, a gente tem que desenvolver já dentro do aprendizado, já colocar essas células não como coisas difíceis, não. Aliás, o que é difícil? O que é fácil? Né? Quando a gente é bebê, a gente tem que aprender a comer, a gente tem que aprender a ir no banheiro sozinho, a gente tem que aprender a andar, a gente tem que aprender tudo isso e a gente aprende, não aprende? Então, os ritmos, são difíceis? Não são difíceis. É questão da gente aprender e assimilar isso como uma coisa simples e normal e não como uma coisa muito complicada. Tá? Então, esse método da Ângela Sassi, sonoridades brasileiras, é muito interessante também nesse sentido. Existem muitos outros métodos que a gente pode citar e falar. Esses tempos eu estava olhando nesse grupo, né, música, Flauta Doce Brasil. Eu acho que foi nesse grupo. Aí teve um rapaz que colocou ali que ele fez um método para flauta doce, com 160 músicas para tocar com a flauta doce. Aí eu peguei, entrei em contato com ele, comprei, porque ele manda em PDF daí, né? Comprei para ver o que é. Gente, é muito legal. Tem música popular, tem música infantil, tem música original para flauta doce, repertório, Telemann e música medieval e música renascentista, mas é uma mistura muito bacana e escrita para flauta doce. De forma, assim, em tonalidades fáceis para tocar a flauta doce. Então, assim, a gente tem que pesquisar. É como eu falei para vocês, professor é pesquisador. Tem que fuçar e tem que ver o que é bom e tem que ver o que não é bom, né? Eu gosto de pegar material na mão, livro, e abrir e olhar a partitura, né? Hoje em dia já não dá mais isso, não tem loja assim. Você olha a primeira página só na internet, você olha só a primeira página de exemplo, eles não deixam você folhear um livro, né? Um método para ver como é dentro, o que oferece tudo. Então, o que você tem que fazer? Comprar. Eu comprei e não me arrependi. O nome do rapaz é Alex, com H. De repente, se vocês procurarem isso no Google, vocês acham esse método dele. Mas qualquer coisa eu vou passar o nome e talvez até o link para entrar em contato com ele. Eu passo depois para o Vinícius, ele coloca no material para vocês darem uma olhada.
Seguindo, então, utilizar vários tipos de flautas doces. Quando você faz um grupo, você já pensa, não vou fazer só um grupo de soprano, né? Vamos utilizar sonoridades, que nem falou o Rafael hoje de manhã, né? Aí vem aquela questão que alguém perguntou, acho que foi o Sérgio, né, Sérgio? Você perguntou sobre aprender a flauta soprano, aprender direto a contralto. O que a gente faz? Qual é a melhor forma, vamos dizer, didática, pedagógica, de você aprender esses instrumentos? É você começar com a soprano e, num determinado nível, você vai para contralto. Porque a contralto ela tem uma digitação, uma leitura diferente que a soprano. Você sabendo tocar essas duas flautas, você já sabe tocar a tenor e abaixo também, contanto que você também aprenda a leitura na clave de Fá. Mas então, é a formação completa. A tua formação completa é soprano e contralto, porque a partir desse conhecimento você toca as outras, tá? Então, mas eu quero fazer um grupo e só tem flauta soprano. Muito bem, que legal. Começa com flauta soprano e já instiga alguém para tocar tenor. Tenor é a mesma coisa que a soprano. Tá? E daí já vai dizendo, mas você já está sabendo tocar muito bem a soprano, vamos mudar para contralto também? E não é assim, sai da soprano e vai para contralto. Tem que manter as duas, tá? Porque você tem que estar tão condicionado estudando as duas, que quando você pega uma, você lê de um jeito, quando você pega a outra, clique e pronto, já lê do outro jeito sem pensar muito, tá? É um treino, né? Então, a técnica, né? A técnica não é muito diferente. A digitação é igual, né? Tem muita coisa, pode ter uma outra coisa, a digitação depois eu vou falar também um pouco, né? Pode ter uma outra diferença, mas o importante é aprender as duas. Né? Aprender essas duas, toca todas. Aí você tem mais opções, tá? A respeito de repertório, gente, o repertório para esses tipos de flauta, às vezes vocês não encontram um hino que tenha 3 vozes para soprano, né? Tem uma voz contralto. Mas eu não tenho uma contralto no grupo. Escreve, transforma, modifica, seja criativo. Não foi o que o Vinícius fez? Tem um compasso lá que não dá para tocar? Muda, né? Adapta, faz acontecer, não importa como. Eu já trabalhei com crianças que eles tocavam só a metade da música, a outra metade eu deixei para os mais adiantados, aí depois quando voltava o tema de novo, que era fácil, né, que as crianças sabiam, todo mundo volta a tocar de novo, né? Então você também tem que saber delegar funções, tá? Agora nós vamos adiante. Então, como lidar com níveis técnicos diferentes? Nenhum grupo chega e todo mundo toca bem. E também nenhum grupo chega e todo mundo toca mal, né? Então, vai ter sempre alguém que se destaca, tanto melhor quanto não tão bom assim, né? Mas aí tem que saber utilizar todas essas pessoas com o nível de conhecimento que elas têm. E elas têm que se sentir bem. E não assim, você só toca essas 3 notas, então você só vai tocar o acompanhamento, só vai fazer nota longa. Não. Tem que dar os desafios para essa pessoa também evoluir, né? E fazer, estudar e conseguir e incentivar. Então, quando você tem níveis técnicos diferentes, pessoas que tocam diferentes, flautas diferentes, e um está mais adiantado, outro sabe só um pouquinho, você vai distribuir as vozes do grupo, né, de acordo com o conhecimento que os participantes têm. Né? Se tiver uma melodia muito cabeluda, você vai dar para quem sabe tocar melhor. Né? Se tiver um acompanhamento mais difícil, você vai passar para a pessoa que sabe melhor, que tem mais experiência. E daí você deixa aquelas partes mais tranquilas, mais simples, para as pessoas que
que estão nesse nível, que conseguem tocar isso. Às vezes também não conseguem ainda, mas elas vão se esforçar para conseguir tocar isso perfeito. E isso é o desafio, é o incentivo. Vamos evoluir, vamos desenvolver para conseguir tocar, né? Para ficar bonito, né? Sempre saber também vender o peixe, gente. Tem que dizer, vamos estudar para ficar bonito, isso, e não dizer, você tem que estudar, você é muito preguiçoso. Não, não. Sempre falar com jeito, né? As pessoas às vezes precisam de uma outra forma de serem incentivadas e empurradas para frente. E aí vem aquilo que o Vinícius falou: adaptar vozes, se necessário, arranjar de acordo com níveis dos flautistas. Gente, eu trabalho com um projeto social no Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Eu trabalho com a banda. Na verdade, eu dou o primeiro ano, que seria uma musicalização com flautas doces, né? Sou eu que preparo eles para eles depois passarem para os outros instrumentos e tocarem na banda. Assim, você tem que, às vezes, adaptar. Tem gente que tem mais facilidade e aprende rápido. Aí, para essas crianças, eu faço umas coisas mais complicadas. E aqueles que estão ali tentando e tem dificuldade de coordenação, de sopro, todos aqueles elementos que o Rafael já falou hoje de manhã. Tudo vem também da criação, da experiência que a pessoa teve, né? Ele deu aquele exemplo lá do rapaz do vocal do trompete. Né? Quem desenvolveu tem mais facilidade. Então, na flauta doce é a mesma coisa, você vai ter criança que não consegue mexer o dedo, que não consegue fechar o buraquinho, mas daí você não vai olhar para ele e dizer, meu Deus, mas tu é tanso, né? Tu não consegue. Não, não pode fazer isso, porque cada um tem o seu tempo de fazer as coisas. Nós somos muito limitados com tempo. A gente quer que criança, ou jovem, ou até adulto, aprenda dentro de um determinado tempo. Mas cada um tem o seu ritmo de aprendizado, cada um tem a sua forma. Por isso vem aquela coisa dos dons. Eu não tenho dom para música. Eu não consigo, eu nunca vou aprender música porque eu não tenho dom. Não é questão de ter dom, é questão de aprender cada um no seu tempo, no seu ritmo. Tá? Eu sempre digo, alguma criança que me diz que não vai conseguir tocar, eu digo, você não aprendeu a andar? Você não aprendeu a falar? Você vai aprender a tocar também. Só que vai demorar um pouquinho mais, vai demorar um pouquinho menos, isso vem de você, né? Cada um é único. Não deve ter medo e não deve ter vergonha, tá? Então, nessas horas que vocês têm um grupo que é tão diferente, que tem níveis diferentes, adapta vozes, né? Faz um pedacinho da melodia para esse ali que sabe tocar aquele compasso e faz daí o que é mais difícil, passa já para outro. Mas aí cada um vai ter um pouquinho uma participação, né, na música. E música é isso. Você com pouca coisa, às vezes faz parte de uma coisa muito grande que sem você também não seria tão bonito. Então, vamos adiante para a escolha de repertório. Então, na escolha de repertório, você tem que conhecer e respeitar o nível de conhecimento dos participantes, que é o que a gente estava falando agora, né? De adaptar e coisa assim. Você tem que conhecer e respeitar e fazer adaptações para evitar exposição desnecessária. O que seria essa exposição desnecessária? Colocar as pessoas em situações constrangedoras, né? Da pessoa, eu não consigo, eu não vou fazer e eu vou desistir. Não, não tem problema, você vai fazer uma coisa que você consegue, né? E não colocar já, nós já vamos tocar então no domingo, foi aquilo que eu falei no começo, já vamos tocar domingo no culto essa música. Foi escolhida para a gente tocar, mas se não tiver boa ainda, não põe, porque tem o fator nervosismo que atrapalha muito. As pessoas não se concentram, aí elas se perdem,
aí elas esquecem de como era para fazer, né? Então, sempre, quando for fazer alguma coisa, deixar bem seguro, bem gostoso. Quando todo mundo estiver curtindo, aí você encara um desafio, tá? Principalmente se você trabalhar com pessoas já, assim, adolescentes e adultas, né? A criança não tá nem aí. A criança vai, faz e tanto faz quanto fez, ela não tem medo e não tem vergonha. Mas vamos evitar situações constrangedoras para quem ainda não está seguro, né? Então, fazendo um repertório que a pessoa se sinta segura e curte, né? Curte fazer a música. E escolher de acordo com a função também. A gente pode escolher obras, peças, de acordo com a função didática, né? Seria nos métodos, pegar exercícios. Vamos fazer esse aqui, mas não precisa sempre dizer, nós vamos agora fazer exercícios para este aquilo. Não. Vamos ler isso aqui, vamos tocar essa música, sabe? Sempre fazendo de uma forma que não pareça assim uma responsabilidade tão grande, né? Agora nós temos que tocar isso porque nós vamos trabalhar a escala da tonalidade, da harmonia, da função. Não, vamos dizer, vamos tocar isso aqui desse jeito, vamos fazer assim. Então, a função didática, você vai trabalhar com métodos que você vai utilizar numa certa evolução, né? Você não vai começar com coisas muito difíceis, você vai começando com coisas mais simples e vai sempre acrescentando algum conhecimento para ir desenvolvendo e evoluindo tanto na técnica quanto na leitura. Técnica, a função técnica são os desafios. Os desafios, geralmente, essa função técnica, ela tem a ver com articulação e dedo, né? Que é juntar essas duas atividades, a articulação com o dedo. Vocês já pensaram como é difícil isso? Né? Na verdade, a gente faz tudo naturalmente, mas se a gente parar para pensar e analisar, nossa, olha só quanta coisa que envolve você respirar, articular, ler, mexer o dedo, né? Então, existem, vamos dizer, desafios. Vamos fazer essa música que tem uma parte ali, que tem uma digitação diferente que a gente vai usar, que a gente ainda não conhece, não sabia. Essa notinha, o Fá sustenido seguido do Sol sustenido. O Fá sustenido na soprano, né? Na barroca, você tem os 3 dedos em cima, tem o garfo embaixo, né? O indicador, o anelar e o dedo médio, né? E daí você passa para um Sol sustenido, que é o contrário, né? 2 dedos na mão esquerda e 3 dedos ou 2 dedos na mão direita. Sobre isso eu também quero falar sobre a digitação, né? Que a gente já vai trabalhar depois. Que existem digitações que a gente tem que adaptar para a flauta que a gente toca, porque tem flautas que não são tão afinadinhas, e aí a gente tem que ou colocar mais dedo ou tirar dedo para afinar, tá? Então, vem essa parte técnica. E isso, se você trabalhar no grupo, você já vai perceber a afinação e já vai corrigir, dizer, eu acho que na tua flauta você vai ter que colocar um dedo a mais, né? Ou então, eu acho que na tua flauta você vai ter que usar outra digitação, porque essa não está afinando com todo mundo, tá? Então, aí vem essa parte técnica de dedo, de articulação. A articulação, todo mundo tem que fazer articulação parecida, pelo menos, né? Porque senão não parece que está tocando a mesma música. É a mesma coisa que a gente falar de forma diferente, né? A mesma palavra e vai sair, cada um vai sair diferente, então não vai ser uma coisa sintonizada, harmonizada. Então, a articulação também é muito importante na técnica. E para isso você tem que ter conhecimento, né? E esse conhecimento você vai tirar, então, dos métodos, né? Então, se você já usou ali uma música no método para fazer uma introdução, uma música com um ritmo diferente, você já vai depois passar para a parte técnica, que vai ser o desafio. Vamos aprender uma digitação nova, vamos aprender uma sequência nova de notas, de digitações, né? E daí tem a função musical,
né? A função musical é aquela assim, vamos fazer tal música. Tá, que legal, agora a gente já aprendeu tanta coisa, agora a gente já consegue ler, né? Interpretar, aí a gente já consegue reconhecer as frases, a gente já trabalha uma parte, vamos dizer assim, é a parte da interpretação, né? Que daí a gente já dá cor à música. Ela já não é mecânica, né? Você aprendeu a parte mecânica, técnica antes. Então, depois que você já está mais seguro nisso, você vai dar cor à música, né? E daí você não precisa, a gente faz no ritmo certo, a gente faz com as notas certas, mas a gente sempre pode dar um colorido através de expressividade, né, na música, através de interpretação, de dinâmica, de criatividade, criar coisas. O que nós podemos fazer aqui? Talvez aqui um solo, talvez aqui toca só uma flauta de cada, talvez aqui toca só a melodia e o baixo no acompanhamento, ou a melodia e o tenor, se for uma voz muito bonita. Aqui a gente vai até tirar a melodia, vamos deixar só uma parte do acompanhamento que é muito bonito. Então, essa é a parte musical.